Muito bem, gente. Hoje, mais uma vez, depois da última vez que eu conversei com ele pessoalmente, foi lá no escritório dele, na sala dele, no gabinete dele, na TV Verdes Mares, Rádio Verdes Mares. Eu ia lá várias vezes, né? E toda vez eu ia conversar com ele lá, com o João Inácio, mas eu acho que foi em 99, no ano de 99, já entrando no ano de 2000. É o Tom Barros, famoso Tom Barros, da Rádio Verdes Mares, da TV Verdes Mares, que na verdade, esse comunicador, esse jornalista que é completo para todos nós. Somos fãs, eu falei que desde criança, quando eu morava na cidade dos funcionários em Fortaleza, que eu escutava, eu tenho hoje 49 anos, na época eu tinha 13, 14 anos, eu acho que o nome do programa era o programa Nas Garras da Patrulha, não é isso, Tom Barros? O nome do programa? Das garras da patrulha, tinha lá. Muito bem, Tom, eu quero primeiro agradecer, eu sempre lhe admirei, você é chamado de mestre porque na verdade você passa seu conhecimento, é admirável isso. E eu gostaria de saber o seguinte, hoje você continua no maior sistema de comunicação do Nordeste, que é o Sistema Verdes Mares. É, é um programa que a gente escuta e a gente só aprende. Eu lhe escuto todos os dias, conversando com Paulo Oliveira, conversando com o Gleidson Rosa, e isso é muito bom. Você acha, Tom Barros, que o rádio se reinventou com esse advento da internet? Júnior Chimenez, um abraço para você, primeiramente, que alegria. Depois de tanto tempo a gente está aqui de volta para um bate-papo bem informal, bem tranquilo. Abraçar os meus amigos da Rádio Biapaba FM e a você, claro, com a sua audiência, com a sua participação muito importante. É uma alegria estar aqui com você. Já estive naquela época e agora a gente renova o contato de uma forma muito salutar. A internet ela veio reforçar o rádio. Aliás, o rádio, interessante, sempre diziam que o rádio ia acabar quando chegasse a televisão. A televisão chegou e o rádio continuou até hoje. Verdade. Depois, chegaram os instrumentos mais novos de comunicação, as redes sociais, e tudo dizendo que o rádio ia ser enfraquecido. O rádio fez só melhorar, se não vejamos. A Rádio Voz da América, ela tinha ondas curtas, que a gente ouvia aqui no Brasil, com muita potência. A Rádio Central de Moscou, também. Rádio BBC de Londres. A Rádio Deutsche Welle da Alemanha. A RAI da Itália. Todas tinham ondas curtas. E você tinha um trabalho danado para pegar nas ondas curtas e ter um som razoável dessas emissoras. Hoje em dia, com o advento do celular, que está na mão de todo mundo, inclusive nossa agora, para você ter uma ideia, você simplesmente, através de aplicativos, você tem tudo nas mãos. E com som local. Então, o rádio ele está fortalecido. Para você ter uma ideia, cada celular que você tem e vê nas mãos de alguém, tem um rádio lá. Eu faço um programa de rádio e fico impressionado como as comunicações me chegam através do celular e as pessoas acompanhando. Então, o rádio está fortalecido. E como está fortalecido? Uma questão que está sendo discutida agora, e de certo modo, isso daqui vai causar um impacto, que é o chamado fim da rádio AM. Porque o som já não está mais penetrando, todas essas redes que impedem a maior propagação. Isso gerou uma polêmica. Mas eu creio que é apenas um transporte de AM para FM, não é? A AM é ruim acabar por causa do alcance. A AM ela alcança, vai bem mais longe do que a FM. Mas, de qualquer forma, essa adaptação que está acontecendo pode ser superada pelo que eu acabei de dizer, através do celular, através desse meio de comunicação. Então, respondendo àquilo que a pergunta que você me fez, eu vejo o rádio mais forte, sabe? A cada tempo que passa, o rádio é um instrumento de fácil uso, todo mundo está ali, está tomando banho, está ouvindo rádio, está tomando café, está ouvindo rádio. A televisão prende mais porque você tem que ficar olhando, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, a não ser andar no esteiro e ficar vendo. Mas o rádio é muito prático e eu acho que o rádio está fortalecido. Muito bem, grande mestre Tom Barros. Tom Barros, o que é que você faz com a voz? Para sua voz não muda, continua sendo maravilhosa, uma voz potente. Eu fico impressionado com essa sua eloquência, com esse seu conteúdo. Eu sei que você já é um estudioso, mas como é que você trata a voz para mantê-la dessa forma? Nunca mudou. Eu tinha 13, 14 anos, eu acho que em 84, quando ouvi o seu programa policial, e a voz é igualzinha. Hoje a gente escuta aqui é igualzinha. Ô, rapaz, que bom. Eu faço o seguinte. Eu, em 1967,
eu extraí as amígdalas. Tinha problemas realmente sérios, extraí as amígdalas. E a partir daí, nunca mais eu tomei gelado na minha vida. Eu não sei o que é gelo. Eu só tomo água natural. Bebida alcoólica, nem pensar. Eu nunca bebi na minha vida também, não me fez falta não, porque eu nunca gostei de bebida alcoólica. Os exercícios vocais, que as nossas fonoaudiólogas ensinam e ensinam muito bem, o locutor, ele tem que entender que ele tem como instrumento a voz. Ele tem que dar à voz dele o mesmo trabalho que o jogador de futebol dá na musculação de sua perna, que ele vai utilizar. Então, aqueles exercícios são fundamentais. Eu, por exemplo, todo dia pela manhã, antes de entrar no Rádio Notícias Verdes Mares, eu faço todos os exercícios que a fonoaudióloga manda. Eu tenho aquilo dali como prática já. Se eu vou, às vezes, eu sou metido a cantor amador, mas gosto de cantar por aí nas serestas, principalmente quando era lá do Augusto Borges, na televisão educativa, que hoje é TV Ceará. Eu faço exercício antes de entrar, mesmo não sendo profissional. Então, é uma coisa que você tem a zelar, como você, por exemplo, tem que zelar pela sua voz, que é o seu trabalho. Então, muita gente descuida, exagera, manda gelo, choque térmico, que é muito ruim. Uma coisa ruim para a voz é ar-condicionado. Eu sempre evito, olha, eu não vou para uma festa junina, qualquer acontecimento que eu vá, eu não vou numa festa, um evento qualquer, a primeira coisa, quando eu chego num salão, que eu olho, é para ver logo onde é que está o ar-condicionado, para evitar que o fluxo de ar venha em cima de mim. Onde eu trabalho, na redação do Diário do Nordeste, por exemplo, eu procuro as cadeias que estão estrategicamente posicionadas longe do ar-condicionado. Por quê? Porque aquilo, para mim, é um problema, e muito sério. Então, é uma questão até de saúde. De forma que eu sempre zelei pela voz, desde 1967, quando eu me submeti à cirurgia de amígdalas. Não usei mais gelo, não é? E tem até um problema, quando eu viajei algumas vezes, eu fui fazer transmissões na Europa, e peguei uma temperatura muito baixa, e tive que me precaver muito, tive um problema na Alemanha, porque lá houve uma queda de temperatura brutal na Copa, e eu fiquei apertado mesmo, porque houve um fechamento, né? Porque a temperatura desceu muito, desceu demais. Eu estava transmitindo o futebol em Dortmund, numa temperatura, e ela começou, quando eu estava no começo do jogo, ela começou na temperatura até razoável, e quando foi para a noite começou a cair, mas caiu muito, e aquilo eu tinha feito um esforço vocal muito grande transmitindo o jogo, não recordo mais nem qual foi. Quando eu peguei o trem para voltar para Munique, já senti a garganta fechando. Então, veja, tudo porque eu estava muito bem, tudo por causa da variação de temperatura. Quando eu cheguei em Munique, tive que me submeter a um tratamento, né? Graças a Deus, uma resposta muito boa, porque em 3 dias praticamente eu tinha recuperado, mas foi uma situação decorrente de uma variação de temperatura. Então, a garganta, ela é muito sensível. Talvez você, eu não sei se você tem alguma alergia, ela é muito sensível. De forma que o zelo que a gente deve ter como profissional da voz é muito grande. Eu evito beber água gelada. Tom Barros, por falar nisso, você, como é que a Rádio Verdes Mares está convivendo nesse período de Covid? Eu, pelo que observei no seu programa, na sua conversa com Paulo Oliveira, eu não tinha percebido que você estava fora do estúdio. Mas quando você falou que estava em casa, eu disse, como é que o som sai perfeito? A gente só sabe que você está fazendo o programa aí da sua casa porque você fala. Mas como é que vocês tomaram essa decisão? São todos os comunicadores? Como é que foi a decisão aí? Quando a situação ficou muito difícil aqui em Fortaleza, né, que a crise mesmo, o epicentro é aqui, todo mundo com muito medo, e eu com a questão da minha idade, que eu já tenho 73 anos, 73, é uma idade bem perigosa para esse tipo de doença aí. Então a rádio mandou que todas as pessoas com idade acima de 60 anos fossem para casa. Todas as pessoas abaixo de 60 anos que tivessem algum problema dentro daquela situação de risco, como por exemplo, asma, pressão alta demais, embora sendo jovem, tem uma avaliação médica para casa também. Aí o que acontece? A rádio mandou instalar aqui os equipamentos próprios de um estúdio no meu quarto lá. Então eu falo de lá como se fosse um estúdio. Aqui onde eu estou falando com você,
E na outra sala que fica ali do lado é o estúdio que eu montei da televisão. Então, a televisão também eu faço daqui. Não estou participando da televisão esses dias agora. Talvez eu passe aí uns 10, 15 dias afastado da televisão, porque o Gleudson Rosa, ele contraiu essa doença, não é? Mas, graças a Deus, está bem, está bem. E ele ficou em casa, está sem trabalhar. Aí eu fui chamado a apresentar o programa dele. Quando eu estou apresentando o programa dele termina às 11h30, e o programa da televisão começa às 11h50, ficava muito em cima, aí a empresa resolveu que eu deveria sair enquanto ele estava em processo de recuperação. Mas, então, hoje eu estou usando só o estúdio da rádio, lá no meu quarto. Esse estúdiozinho, esse que eu estou aqui contigo. E o outro lá de fora eu não estou usando, só vou voltar agora quando o Gleudson melhorar e voltar a trabalhar. Tudo bem, parabéns à Rádio Verdes. Parabéns à Rádio Verdes Mares, como sempre, a todos vocês, que eu sou admirador de todos vocês. Eu acompanho todos os dias, sem dúvida nenhuma, ela é a cabeça de todas as emissoras aqui no Nordeste. Mas, Tom, ao longo dessa sua vivência no rádio, ao longo dessa sua temporada, você que é, para mim, comunicador, locutor, animador, você é o completo, tá? É narrador, porque narrar futebol não é fácil, tá? Muita gente pensa que é só uma definição, mas tem o comunicador, o animador, o narrador, o repórter. Você se enquadra em todos esses segmentos, é do rádio e da televisão. Ao longo desse tempo todo de comunicação, quem foi assim uma figura que você entrevistou, que você se sentiu muito feliz, que você tinha um sonho e um desejo de entrevistá-la e conseguiu? Eu digo a você que nem foi uma entrevista, mas 2 pessoas apenas me emocionaram profundamente. Os outros, eu tive alegria. Por exemplo, os grandes ídolos do futebol brasileiro, eu tive a oportunidade de entrevistar e conversar. Mas dentro de uma naturalidade muito grande, talvez a longa vivência no rádio e na televisão, isso daqui fez com que eu encarasse de forma muito natural a entrevista com todos os jogadores, né? Tive a oportunidade de ver todos eles, grandes ídolos do futebol mundial, em qualquer coisa do mundo, tudo. Mas aquilo levava com muita naturalidade. Agora, os homens de rádio, que eu conheci todos também, todos os grandes narradores do futebol brasileiro, a gente tinha alegria. Tive a alegria de conversar com Osmar Santos, com Galvão Bueno, Edson Leite não, Pedro Luiz, Fiore Giliotti, Jorge Cury, alegria, mas não houve o impacto, e foi extremo impacto quando eu tive a oportunidade. Eu nem fiz a entrevista, apenas estava no estúdio. O outro, sim, eu falei, foi Albert Sabin, um benfeitor da humanidade. Eu estava, na época, década de 70, trabalhando na TV Ceará da Rede Tupi. O Augusto Bosch estava apresentando o programa. Eu ia participar de um noticiário. Logo em seguida, estava no estúdio, quando entra Albert Sabin. Me deu uma emoção grande, rapaz. Porque quando eu olhei para aquele homem simples, cara humilde, falando até um português, porque ele era casado com uma brasileira. É Luiz o nome da mulher dele, brasileira. Um cara assim, quando eu me lembrei que aquele homem, através do aperfeiçoamento que teve com a vacina, que leva o nome dele, né, das gotinhas, com o vírus vivo, ele conseguiu evitar que milhões e milhões de pessoas no mundo contraíssem a paralisia infantil. Eu olhava para aquele homem assim, sabe, emocionar. Quantos pais de família não tiveram de sabor de ver seu filho aleijado? E aquele homem aperfeiçoou a vacina que tinha sido inventada primeiramente numa pesquisa dele com um companheiro que é Salk, se não me falha a memória. O Salk tinha inventado a vacina com vírus morto e ele aperfeiçoou com vírus vivo. E essa gotinha salvou tanta gente. Então eu fiquei muito emocionado ao ver o Albert Sabin, que é o nome de hospital, nome de rua, benfeitor. Quando ele inventou e ficou comprovada a eficácia da vacina, ele liberou a patente. Aí é quer ser, não quis ficar rico não, ele liberou a patente para vocês fabricarem no mundo todo. Nós estamos precisando de um Albert Sabin hoje para descobrir uma vacina e nos livrar dessa desgraça aí. Mas que também quem chegar a inventar, laboratório que vai cobrar bilhões, pense na patente, vê-se segue o exemplo do Albert Sabin para baratear as coisas, não é para chegar a todo mundo. Então foi isso que me emocionou. E o outro, aí não, eu fui fazer uma gravação para o Museu da Imagem do Som. O Papa João Paulo II, quando ele entrou assim na sala de Dom Aloysio Rothschild, estava eu lá, eu,
o Paulinho Lemos, cinegrafista do Canal 10 durante muitos anos, Nazareno Albuquerque, que na época apresentava um jornal na televisão Verdes Mares, jornal nacional local, e tem outra pessoa que eu não estou recado, 4 pessoas numa sala quando o Papa entrou. Deu um texto para cada um de nós, fez uma oração, nós fizemos entrevista rápida, porque o sistema de segurança do Papa é uma coisa assim incrível, sabe? Tão incrível que eu acho que ficou assim uma certa frustração, porque eu pensei, como é que a gente estava lá, com cinegrafista, com mar, nós não deixaram que a gente batesse uma foto com o Papa, e o Papa tão simples, abraçando a gente, conversando, normalmente, mas aquela segurança muito chata, aquele negócio não permitiu. Então foram as 2 emoções. Quer dizer, fora do ramo do futebol, por essas pessoas que me emocionaram. No futebol eu gostei. Entrevistei Pelé em 1967, aqui no PV. Né? Então, os grandes jogadores que eu tive a oportunidade, eu entrevistei com alegria, né? Afinal de contas, estava perto da Copa do Mundo dos Estados Unidos, aquele jogo dele com o Dallas, ele me deu uma entrevista exclusiva, muito interessante. Antes do jogo com a Holanda, foi bem a gente ter alegria, né? Mas não houve aquela emoção de olhar assim e ver Albert Seib. Aí, doutor, é diferente. Que aí você está diante de um benfeitor da humanidade. É como se você estivesse na frente de uma Madre Teresa de Calcutá, estivesse na frente de uma Irmã Dulce, na frente de São Francisco de Assis. Estes homens que vieram à Terra, homens e mulheres que vieram à Terra dar demonstração de coração, de carinho, mostrando o amor, a grandeza da doação. É diferente, rapaz. Foi uma emoção grande que eu tive com o Albert Seib. Qualquer um ficaria, né, emocionado. Papa João Paulo II, eu me lembro naquele tempo que até o Luiz Gonzaga fez uma música para ele. Eu acho que eu tinha 13 anos quando ele pousou lá, o helicóptero, acho que foi um helicóptero lá no Castelão. Mas, Tom Barros, isso é muito emocionante, muito bom ouvir isso. Você também poderia ter sido senador, poderia ter sido deputado, ou quem sabe até governador do estado do Ceará na década, acho que de 80. Se eu salvo engano, acho que 84, 87, 88, por aí assim. Me parece que o Tasso Gereissati lhe convidou para ser candidato a deputado federal, a governador, ou aliás, a deputado federal, com grande chance de ganhar a eleição. Inclusive disseram para você que o seu nome estava pontuando nas pesquisas positivamente. Por que é que você não aceitou, o Tom Barros? Foi em 1989 aquele negócio ali. Estava aqui em casa, quando eu cheguei, a mamãe disse que o Egílio Serpa, porque hoje até meu companheiro de trabalho lá no Diário do Nordeste tinha ligado dizendo que eu precisava ir urgente ao Campeba, porque o doutor Tassi queria falar comigo. E já era de tarde, era 5 horas mais ou menos. Só pode vir de forma bem simples, mesmo, precisa paletó não. Pois eu não sabia o que era e fui. Mas é preciso, não tem que ser hoje, tá bom. Quando eu cheguei lá, estava o Bairro Queiroz, estava o Haroldo Mota, advogado, que cuida dessa parte de partidos políticos, não é? E o Tasso não estava interessante, ele já tinha saído, mas deixou tudo lá. Então era a proposta o seguinte: quando eu entrei, eles perguntaram qual era a primeira proposta para o ano seguinte, 1990. Eu disse: olha, eu estou vindo da Itália, eu fui preparar já a cobertura da Copa do Mundo, eu fui para aquele jogo amistoso Brasil-Itália em Polônia, Brasil ganhou de 1-0. Foi bem, e eu procurei a história, então estou indo para a Copa do Mundo de 90, vai ser uma transmissão que a empresa vai fazer de muita responsabilidade. Eu já estive lá na Itália fazendo todos os contatos, está tudo ok, tudo encaminhado direitinho. Aí ele disse: você não quer trocar Roma por Brasília? Eu não entendi a princípio como é a história aí, não trocar Roma por Brasília. Aí ele disse: rapaz, não, porque você pode ser candidato a deputado federal, seu programa está com uma grande audiência, o crime não compensa, a sua resposta está muito boa aqui, diante das possibilidades de uma votação, você terá o nosso apoio. Eu fiquei assim meio, né, desconcertado, eu não esperava que fosse isso, aí nem estava preparado, aí o resultado é que eu pensei um pouco. Eu disse: mas tem que ser hoje, tem que ser hoje porque termina o prazo agora à noite, parece 19 horas, e você tem que assinar a ficha de filiação hoje, porque se não assinar hoje, não pode. E bom, a ficha eu posso assinar. Se disse sou candidato, eu não vou decidir hoje não. A ficha eu assino que fica garantido. Qualquer coisa eu me desfilio depois, não tem problema nenhum. Aí eu assinei a ficha, preenchi tudo direitinho, não é? E vim embora.
Mas aí liguei para o doutor Mansueto, que é o superintendente da emissora, e ele disse, vamos conversar amanhã de manhã. Eu entrei na sala dele no dia seguinte, aí contei a história como tinha acontecido, aí ele disse, você tem vontade de ser político? Eu digo, zero vontade, nenhuma. Aí ele disse, pois não vá. Se você não tem vontade, não vá. E eu não tinha vontade mesmo, não, como não tem até hoje. Aí não fui mais nem lá, eu liguei para o Egídio, liguei para o pessoal, rapaz, assinei essa ficha aí, desconsidera, e eu não tenho condição de ser político, não é da minha natureza, eu sou um homem que nasci para comunicação, eu gosto de comunicação, tanto assim, eu sou advogado também, advoguei durante uns 5 anos, mas pedi para sair porque ou eu era advogado, ou era jornalista e radialista, porque as duas coisas eu tinha que ir rádio, jornal e televisão, como é que eu ia ser advogado? Acabei saindo, apesar de até hoje estar em dia, e se eu quiser advogar hoje, a minha OAB está toda legal, toda direitinho. Mas é porque não é da minha natureza. Tanto assim que eu desisti das duas coisas. De ser candidato a alguma coisa, nunca quis, mesmo com boa chance, segundo eles diziam, não sei se eu ia ter essa chance toda não, eles diziam lá que as pesquisas estavam indicando. E pronto, eu fiquei no que eu gosto. No que eu gosto da minha vida, sabe? Gosto da minha vida. É comunicação. Comunicação. Nasci com essa vocação. E aviação. São as duas coisas que eu mais gosto na vida. Meu fascínio por avião veio de criança. Veio primeiro do que o rádio até, porque eu tinha 7 anos de idade quando entrei num avião, numa exposição na Praça do Ferreira, um T6. Diz a minha mãe que eu fiquei frio, gelado, 6, 7 anos, quando entrei no avião. Então, as minhas duas paixões, principalmente o rádio, eu gosto muito, e a aviação. Então, eu agradeço muito a Deus ter tido a oportunidade de realizar essas duas coisas que eu sempre sonhei, não é? Eu queria ser, na verdade, piloto militar, queria ser da Força Aérea Brasileira, mas na época eu tinha um problema de saúde, problema de asma alérgica, que me incomodava muito. E na Força Aérea Brasileira, principalmente para a aviação militar, eles não admitem a pessoa que tem asma. Eu já sabia das minhas dificuldades. Entretanto, para a aviação desportiva, quando eu completei 50 anos, que eu me vi numa situação que eu estava até bem, eu digo, vamos, sabe uma coisa, eu vou fazer. E fiz. E foi uma realização muito grande de um sonho. Não é nada, não é nada. Eu já tenho 22 anos pilotando avião. E é o que eu gosto de fazer. Só essas duas coisas. Eu não gosto de absolutamente nenhum outro divertimento. Né? Cantar com os amigos, assim, esporadicamente, muito difícil. Mas quer me ver alegre, é no clube de aviação. Quer me ver alegre, é fazendo o que eu estou fazendo com você agora. Você não sabe, você está me dando uma alegria. Porque, a despeito de muita gente pensar, o camarada vai dar uma entrevista, vai ocupar. Não, você não está me ocupando de nada. Você está me dando o prazer de conversar com uma pessoa que eu admiro desde aquele tempo, pela sua simplicidade e respeito que você tem pela minha pessoa, carinho que você demonstra ter pela minha pessoa. Como é que eu não vou retribuir na mesma dimensão esse sentimento que você demonstra de admiração pelo meu trabalho? É claro que eu estou aqui com alegria. E quantas vezes você quiser e precisar, eu vou estar aqui, a não ser questão de horário, né? Claro que eu tenho 3 compromissos, rádio, jornal, televisão, às vezes não dá. Mas isso, para mim, não é nem um esforço. Isso é uma alegria que você está me dando. Tudo bem, então, Barros, eu fico muito feliz com isso. Primeiro, talvez você nem saiba, talvez muita gente não saiba, mas naquele ano, em 89, eu participava do programa do João Inácio algumas vezes, né, que daqui para lá, com notícias aqui da Serra para aí. Depois eu fiquei participando do Rota 22, do Comando, já foi mais para cá na década de 90, quando a TV Diário saiu. Mas aí eu aproveitei para viajar a Fortaleza e eu sempre ia lá na Rádio Verdes Mares e visitava a turma lá, ia lá no programa do Carlinhos, do João Inácio. E eu então ia lá no seu gabinete, na sua sala, conversar com você, e toda pergunta que eu lhe fazia sobre reportagem, sobre rádio, você foi um professor para mim. E o que mais me chamou a atenção foi exatamente, olha, tudo que você falou, eu coloquei aqui na cachola, botei em prática e deu resultado positivo, e dá até hoje. Com relação à questão do homem do rádio, o homem público, o homem da vida pessoal, essas coisas são muito importantes. Então eu fui pegar com você porque eu disse assim, olha, eu escutava ele em 84, eu era 83, quando eu morava lá na Cidade dos Funcionários. Ele já era um comunicador muito importante. E hoje o cara é simples, não tem frescura, não tem estrelismo. Eu estava dizendo aqui, ele é uma estrela que brilha e não é metido. É simples e é uma pessoa que tem um coração do tamanho do mundo. Eu acho isso grande, essa é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Você é rico
riquíssimo. Outras pessoas precisam tê-lo por exemplo para deixar de frescura, porque às vezes tem nome, tem fama e são todas metidas. E você não. Eu vi em você uma simplicidade e é um talento, é uma referência do rádio. Então você me ajudou muito num momento muito difícil. Pode ter certeza absoluta, e eu quero lhe agradecer de público aqui. E entendi o seguinte, depois lendo alguns livros, que os verdadeiros mestres são aqueles que passam conhecimento adiante. E você passou naquele tempo e continua passando, porque seu programa é riquíssimo em conteúdo. Quem lhe escuta aprende. Quero só lhe agradecer, viu, Tom Barros? Olha, quem agradece sou eu. Foi um prazer mesmo. Mandar meu abraço para os amigos de Guaraciaba. Aliás, interessante, Júnior. Eu só passei uma vez aí, rapaz, só uma vez. Eu estava indo para São Benedito. Muito bem. Eu estava indo para o casamento de um primo meu, lá em São Benedito, o Aldinho. Né? Conheci São Benedito e passei por Guaraciaba do Norte. Se eu soubesse que você estava aí, eu tinha parado para tomar um café com você na sua casa, mas eu não sabia. Você está Não convidado. sabia onde você morava. Minha casa está à disposição. Quando você vier à Serra, a casa está à disposição aqui em Guaraciaba, para que você possa vir nos visitar. Viu? Eu gostei da cidade, bem legal, foi legal, a cidade está legal. Pois olha, um abração. Obrigado, muito obrigado por essas palavras carinhosas que você repetiu aí. Então, eu desejo a você e para a sua família muita paz, muita tranquilidade, e você também saiba se livrar, como nós estamos sabendo, pelo menos até agora, dessa onda que varreu a humanidade de apreensão com esse coronavírus, e sirva isso de lição para a própria humanidade. Isso é um recado que está sendo dado. A humanidade precisa deixar de lado a intolerância, a agressividade, buscar o sentimento coletivo de participação conjunta mesmo, para se recuperar o mundo e passar para um plano melhor. Muito obrigado, hein, Júlio Chimenez? Você me deu uma ideia grande para fechar o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado, Tom Barros. Olha, um grande mestre, obrigado. E mandar um abraço aí pro Gleidson Rosa, ele é nosso amigo lá do Grupo Radialistas do Ceará, do Domingos Távora, de toda a equipe. A gente está orando não só por ele, mas por todas as pessoas, fazendo nossas preces para que se recuperem e passamos por essa tempestade para depois termos a bonança. Mestre Tom Barros, que Deus lhe abençoe. E eu sou seu ouvinte, sou seu admirador e foi muito bom. Foi a realização de um sonho meu mais uma vez, porque aquelas outras entrevistas que eu tinha com você, com o cantor José Augusto, com De Fívoris, com tantos artistas e comunicadores, eu tinha umas fitinhas pequenas, de gravadorzinho pequeno, e infelizmente uma moça que trabalhava na minha casa extraviou aquelas fitinhas sem querer, sem saber da importância delas, mas agora eu tenho esse documento que serviria para um livro, mas hoje a gente não precisa escrever um livro se a gente tem. Muita gente gosta de ler, muita gente gosta de escrever, mas a gente pode registrar em vídeo. Obrigado, Tom Barros. Um abraço, boa noite, felicidade aí para todos vocês da FM Biapaba e para você especificamente. Muito obrigado.